era num voo de TAP. O corpo de Luísa Diogo chegou em Maputo por volta das 7h30, tal como previsto no programa adiantado pela família da finada. Após desembarcar do avião da TAP, foi carregado por militares até o carro fúnebre. Chegada da urna de Luísa Dias Diogo, antiga Primeira-Ministra da República de Moçambique, tal como havíamos feito antes de missão, a urna chegava através de uma aeronave da TAP, isto é, Transporte Aéreo de Portugal, e já cá se encontra em solo pátrio para a família poder se despedir, não só a família, como também algumas entidades governamentais a destacar, e não sei se impisa, que é a porta-voz do governo e a ministra das Finanças, Carla Louveira. Neste momento, a UNA vai passando pelos presentes como uma forma de permitir que os mesmos se despeçam e recebam esta mulher que hoje já não pode mais falar, já não pode mais representar o povo moçambicano, já não pode mais governar e contribuir com a sua sabedoria, com aquilo que tiver para então a boa governação de Moçambique. No entanto, Luísa Dias Diogo deixa um legado, ou até mesmo vários legados, especialmente para as mulheres, pelo menos é o que destacam algumas das pessoas entrevistadas por nós na ocasião do lançamento da autobiografia do Presidente da República, na qual não pôde estar ausente. Algumas das entidades lá presentes destacaram Luísa Diogo como uma mulher de bravura, determinada, que esteve comprometida com a boa governação, com então o errar público e o seu crescimento. Luísa Dias Diogo deixou filhos, deixou seu marido, deixou sobrinhos, irmãos, como também amigos, colegas, todos estes com extrema tristeza a recebem neste momento no Aeroporto Internacional de Mavalane, com muito respeito pelo contributo que Diogo deu ao território nacional, a Moçambique, a todo o povo moçambicano. Quem a conhece certamente tem muito mais a dizer, e a não ser que pedir reportagem poderá trazer mais informações, poderá dar voz a estas pessoas em momento oportuno, certamente na paróquia ou então no Passos do Conselho Municipal, onde nestes dois lugares o corpo de Luísa Dias Diogo passará pelo velório primeiro na paróquia de Santo Antônio da Plana, na cidade de Maputo, que será o primeiro velório. Logo depois, no Passos do Conselho Municipal, que acontecerá a cerimónia central deste mesmo velório. Já agora, o funeral poderá ocorrer no cemitério de Lhangane, também na cidade de Maputo, onde familiares, amigos, outros parentes e também colegas, entidades governamentais e toda a comunidade moçambicana, assim, ela vai arrancar para então o lugar onde poderá repousar por um tempinho até que o corpo seja levado para então a ser. Vitória Diogo cedeu alguns minutos à imprensa para falar sobre o legado deixado pela irmã. Eu sou a irmã de Luísa Diogo. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus pela vida de Luísa Diogo. Muitas mensagens de conforto, apoio e solidariedade, muitas manifestações de carinho, e queremos agradecer e dizer que continuamos com o programa 2. Ela estará no Hospital Militar. Teremos as exéquias fúnebres na sexta-feira. Então, agradecemos que continuem a solidarizar-se conosco, porque estas manifestações de carinho é que nos dão força, nos dão alento. Mais uma vez, muito obrigada. Colegas de trabalho também expressaram seu profundo pesar. Para todos nós. Como é que a banca moçambicana pode aproveitar os conhecimentos deixados para
Eu não sei se a banca moçambicana poderá fazer isso, mas sei que nós, como ABSA, continuamos a primar por manter tudo que ela foi, enquanto líder deste grande banco. Obrigado. Luísa Diogo, uma das vozes mais respeitadas da governação de Moçambique, tendo servido como primeira-ministra entre 2004 e 2010, sendo a primeira mulher a exercer o cargo em Moçambique. O seu legado é marcado por um forte contributo na área das finanças públicas e no desenvolvimento econômico do país. Por outro lado, os amigos e familiares do Pedro Ferraz Reis, o português que foi encontrado morto num dos hotéis na capital do país, realizaram uma missa em Maputo. Pedro Ferraz Reis era um homem de 52 anos, acabou perdendo a vida na última sexta-feira, isto é, dia 19 de janeiro de 2026. Teria se suicidado, segundo informações avançadas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. No entanto, anteriormente, recorde-se que a Polícia da República de Moçambique informou que, pelas circunstâncias com que o aparente crime estava apresentado, se tratava de um homicídio voluntário. No entanto, o Cernic veio a público já no passado dia 20 de janeiro de 2026 confirmar que não se tratava necessariamente de um homicídio, no entanto, de um suicídio, justamente porque, segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que colheu imagens de vigilância de alguns centros comerciais cá na cidade de Maputo, especificamente alguns de luxo mesmo cá neste ponto, Ferraz Reis teria ingerido esta mesma substância que foi encontrada no seu estômago depois de exames médico-legais que confirmaram então que se tratava de um suicídio. O Cernic veio a confirmar, tal como avançamos anteriormente, esta alegação no dia 20 de janeiro de 2025. Neste ponto, que é a Igreja de Santo Antônio da Pulana, na cidade de Maputo, decorre neste momento que começou exatamente às 13 horas e 30 minutos a missa em homenagem a este homem que chegou em Moçambique há cerca de 10 anos. É licenciado como também mestre em áreas que permitiram ocupar cargos de grande relevância no BCI, que é um banco altamente conhecido nacional e internacionalmente. Pessoalmente, penso que para nós é um grande dirigente, uma pessoa à altura dos desafios que teve que enfrentar. Estamos surpreendidos, estamos sem palavras para descrever. O que era de Pedro Ferraz Reis? Não era meu administrador. Eu resumia a ele como uma pessoa resiliente e uma pessoa com energias positivas, ideias inovadoras e persistente nas suas virtudes e uma pessoa íntegra acima de tudo, né? O que é que pensa em relação às declarações da polícia primeiro e depois do Serviço Nacional de Investigação Criminal, considerando que a polícia havia dito que se tratava de um homicídio e logo depois o Cernic, no mesmo dia de ontem, informou que não, se tratava de um suicídio. O que é que pensa em relação a estas declarações? Não tenho nada a dizer acerca disso. Não tenho uma opinião formada acerca disso. Eu descrevo como uma pessoa muito presente, um profissional impecável e um ser humano, sobretudo. E neste momento de consternação, naturalmente que estamos todos impactados com isto e é uma grande perda para o banco, uma grande perda para o país. Muito obrigado. Sabe dizer o que teria motivado o seu suicídio? Não sabemos mais nada do que os dados oficiais. Bom, o Dr. Pedro Reis foi uma pessoa muito amável, foi uma pessoa muito dedicada ao trabalho e nós que ficamos aqui temos o dever e a obrigação de seguir os caminhos dele. Obrigado. Qual foi o legado que ele deixa para as próximas gerações que poderão dirigir este banco comercial? Bom, ele sempre disse que nós temos de trabalhar em equipe, de considerarmos o colaborador ou o colega de lado como humano. Este foi o legado.
As declarações que o Sr. Nick traz como resultado daquelas que são as investigações são totalmente aceitas pelo banco ou há outros procedimentos que desejam que sejam realizados? Bom, não posso dizer alguma coisa sobre isto. É uma notícia, temos que acreditar aquilo que a mídia diz e pronto, seguimos para frente. Era um quadro do banco experiente, muito tempo aqui em Moçambique e que desempenhou as funções no banco com muito zelo, não é? Fez uma boa contribuição para que o BCI tornasse o BCI que é hoje, um BCI muito sólido, não é? E muito respeitável. Portanto, é uma morte sempre a chorar, mas que pronto, e temos que continuar com o legado do Pedro, não é? Um legado de trabalho árduo, um legado de trabalho mais a equipe, um legado de tornar o banco um banco cada vez mais próspero, não é? Um banco que possa contribuir para que a economia real e que para o crescimento de Moçambique possa estar lá. Portanto, é isto que nós podemos dizer. Uma mensagem de tristeza, uma mensagem de mágoa pelo que aconteceu, mas que temos que aceitar. É continuarmos com o seu legado, como eu disse, trabalhando mais para que o banco continue sólido, para que o banco continue a contribuir para o crescimento de Moçambique, para que o banco continue cada vez mais. Não há palavras suficientes para podermos descrever uma figura como o Pedro. Portanto, é uma grande tristeza para nós. Seguimos para a página da criminalidade. Em Nampula, 4 sobrinhos encontram-se detidos nas celas da polícia da PRM. São acusados de tentativa de assassinato ao próprio tio. Os jovens em causa tentaram matar o seu próprio tio por acreditar que ele é o padrinho das mortes sucessivas na sua família por meio da magia negra. A convicção surge na sequência em que os acusados andaram em 3 curandeiros à procura da causa das mortes, cujo estes apontaram o tio deles. E eu fui com esse mesmo coisa, o meu sobrinho. E acho que em casa dele, a banhista. E aí, o negócio, eu perguntei a ela, bati, daí me acabaram de alimentar, eu encontrei o negócio, na ativinho, 5 de ativinho. Encontrei, 5 de ativinho, encontrei você, eu a vivo. Ele disse, eu nunca tive de matar. Eu disse, não. E meu tio, ele amarrou, comecei a bater sempre a pouco só. Eu não podia matar pouco. Cheguei, ele veio, me amarrou, a bater um pouco, nós tínhamos em casa. Sim, eu fui em casa, um pouco até a noite, ele, a moça se mantou, o filho dele de me bater. O filho deste meu tio. A porta-voz do Comando Provincial da PRM em Nampula, Rosa Chauk, disse que o homicídio foi frustrado pela polícia e culminou com a detenção dos 4 sobrinhos. Foram detidos 4 indivíduos acusados no tipo legal de crime de homicídio frustrado. Estes, acusando o seu tio de feitiçaria, foram até a residência da vítima e, com recurso à corda e instrumento contundente de tipo katana, amarraram o mesmo e desferiram alguns golpes na vítima, tendo contraído alguns ferimentos. A polícia, a tomar de conhecimento, imediatamente se fez à residência, onde foi possível frustrar esta ação. Neste momento, os indivíduos encontram-se sob custódia policial e aguardam passos subsequentes para a responsabilização criminal. Na mesma ocasião, a Polícia da República de Moçambique apresentou outros indivíduos acusados de roubo em residências e outros crimes. Camus Manuel Cortes Mulher, da capital do norte do país. E as temperaturas voltam a subir na capital do país enquanto as chuvas abrandam. Contudo, o risco de inundações ainda permanece elevado em várias bacias do país. Apesar do abrandamento das chuvas nas últimas horas, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta que 7 bacias hidrográficas continuam a registrar caudais elevados, mantendo-se o risco de inundações em várias regiões do país.
Entre as bacias em maior vigilância destacam-se as de Maputo, Umbeluze e Save, sendo que esta última entrou em estado de alerta desde ontem, 20 de janeiro, devido à contínua subida dos níveis de água. Temos cerca de 7 bacias hidrográficas que ainda continuam em alerta. Na região sul temos as bacias do Maputo, temos Umbeluze, Incomate, Lipompo, Inhanombe e Save. E Save entrou em alerta ontem e os níveis aqui estão a aumentar. Esperamos que no dia de hoje, na Vila Franca do Save, também possa-se atingir o alerta e pronto, os níveis vão continuar a subir, mas nós estamos a prever grandes impactos para as comunidades locais. O apelo continua a ser a população evitar a travessia do rio Save, porque os volumes estão altos neste momento, e também retirar-se bem das margens dos rios. Na zona centro do país, a situação também inspira atenção. A bacia do Buze apresenta níveis altos, assim como o Zambeze, em diferentes pontos. No entanto, segundo as autoridades, estes níveis ainda não constituem perigo iminente para as populações ribeirinhas. Já em Macigir, houve uma redução do caudal libertado, que passou de 14 mil para 10 mil metros cúbicos por segundo. Ainda assim, os volumes permanecem elevados, o que mantém o risco de inundações nas zonas mais baixas. E na região centro, nós temos a bacia do Buze, que ainda continua com níveis altos, Pungue, Mafambice, por causa do processo da intrusão salina, e depois também temos a bacia do Zambeze, que neste momento também está em alerta em diferentes pontos e está a receber caudais altos que estão a fluir para a barragem de hidroelétrica de Carabasa e não constitui ainda grande perigo para a população neste local. E agora, talvez voltar um pouco para a região sul também para falar um pouco o que nós estamos a fazer ao nível das albufeiras. A barragem de Macigir, neste momento, reduziu as descargas. Estamos a descargar um caudal, mais ou menos, que nós podemos estimar cerca de 3 mil metros por segundo. Só para termos uma ideia, nos últimos 8 dias nós saímos numa situação de 14 mil e agora estamos com cerca de 3 mil metros por segundo. Isto vai permitir que Choque comece a reduzir, já começou a baixar em Choque. Estamos neste momento com cerca de 8,5 metros de altura para um pico que nós registramos de cerca de quase 10 metros, que era 9,89. Está a baixar gradualmente, mas os volumes de água ainda são elevados e o risco de cheias ainda existe. Só para termos ideia, só podemos depois levantar o alerta quando nós chegamos a cerca de 4,5 metros e neste momento estamos com cerca de 8,5. Em Xai-Xai e na bacia do Incomate, os níveis da água registraram uma ligeira descida, trazendo algum alívio às comunidades locais. No entanto, as autoridades mantêm a vigilância permanente, tendo em conta a instabilidade do sistema hidrológico. Entretanto, cresce a preocupação em torno de uma barragem de areia localizada na República da África do Sul, que corre o risco de colapso. Segundo a Direção de Recursos Hídricos, medidas estão em curso para conter a situação, mas os efeitos do eventual rompimento poderiam ser severos para Moçambique. A instituição apelou às comunidades de Magude, Ilha Josina Machel e Chinavane para que evacuem preventivamente, tendo em conta os cenários de risco associados a uma possível descarga súbita de água. Isso no Incomate, Corumana, e nós também estamos a baixar aqui as descargas. Estávamos a descarregar ontem cerca de 1.500, hoje vamos baixar para cerca de 1.000 e gradualmente vamos continuar a baixar as descargas. Vai criar condições para também que baixe os níveis de água na N1. Só que, pronto, nestas bacias específicas, ontem nós recebemos um comunicado da África do Sul. Existe uma pequena barragem, não é uma pequena barragem, é uma barragem relativamente grande, porque tem uma capacidade de cerca de 1,8 milhões de metros cúbicos armazenados. Devido às precipitações que foi recebendo nos últimos 8 dias, no território sul-africano, esta barragem está a mostrar instabilidade e riscos de colapsar. E pronto, nós entramos em contato com a congênere sul-africana e também ao nível da comissão do Incomate e Maputo para procurar saber o que estava a acontecer. Confirmou-se que de facto esta barragem está com uma grande instabilidade porque está a sofrer alguma erosão.
É uma barragem de terra, normalmente as barragens de terra, quando eles recebem pressão e podem assentar, esta barragem, se continuar a ser erodida, de facto pode criar situações de inundações de magnitude alta, sobretudo primeiro no território sul-africano, no município de Bombela, e depois esses caudais vão continuar a fluir e nós esperamos que podem chegar a cerca de 2.500 metros por segundo, regressando a Gracia. E esta onda vai viajar para Magode e pode continuar a agravar aquilo que são a situação das inundações e também, e se calhar, retardar e também aquilo que é a reabertura do transitabilidade rodoviária na N1. As autoridades alertam ainda que uma barragem de terra pode levar apenas 13 minutos para vazar completamente, o que representa um perigo real e imediato para as comunidades de 3 de fevereiro e Palmeiras, caso ocorra um colapso. Américo Muchanga disse em conferência de imprensa que o novo decreto sobre o bloqueio das redes sociais não viola direito do cidadão. Recentemente, a aprovação do Decreto número 48/2025, de 16 de dezembro, que permite ao governo bloquear redes de telecomunicações em situações consideradas de risco iminente à segurança pública ou à ordem social, esteve a gerar forte contestação por parte de organizações da sociedade civil que alertavam para um grande retrocesso democrático e para a violação de direitos fundamentais. Foi com base nestas sensações que a Tua TV viu numa coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira em Maputo a oportunidade de colher os sentimentos do Ministro das Telecomunicações e Transformações Digitais, que sem discurso ensaiado não recusou-se de se manifestar. Na verdade, quando a questão que está sendo discutida na sociedade de bloqueio das comunicações é contrário, na verdade, ao princípio que está estampado no regulamento, estamos a falar dele. Eu gostaria de dizer que aquele regulamento já existe com aquelas provisões já desde 2014. Estamos a falar de cerca de 12 anos, digamos, dessa altura para cá. E de lá até agora tem-se observado, digamos, a sua utilização de forma ordeira. O que, na verdade, aparece neste decreto que está sendo discutido agora desta maneira não é nada mais do que até a clarificação de como é que o bloqueio pode ser feito. Isto decorre, digamos, de um procedimento normal, não estão violados nenhumas liberdades individuais, não está violada a Constituição da República. É um procedimento normal que através do qual nós queremos reiterar que as comunicações são importantes para o funcionamento, digamos, da nossa economia, são importantes para que as pessoas possam se comunicar, mas elas não podem ser usadas para criar situações que até perigam a segurança, digamos, das pessoas. Portanto, não há nenhum problema com o decreto. O que temos lá, digamos, nesse decreto segue, na verdade, aquilo que são as boas práticas nesta área. Assim, Muchanga convidou-nos a comparar políticas de telecomunicações do país para com outras regiões do mundo. Se fizermos um benchmark daquilo que é as liberdades, digamos, do uso das comunicações em Moçambique com qualquer país a nível mundial, não interessa se é ao nível africano ou ao nível, digamos, dos outros continentes, vamos ver que Moçambique tem os melhores regulamentos, as melhores normas, digamos, na área das comunicações. É algo que devemos estar orgulhosos como moçambicanos. Portanto, não há nenhum problema. Penso que o que está-se a discutir é porque as pessoas não aprofundaram a análise, digamos, a norma e, se quiserem, até fazer benchmark com as normas dos outros países nesta matéria. Assinam a reportagem Valdomira Pambena, Moisés Matavel, para os serviços noticiosos da Tua TV. Está assinada a cooperação entre Moçambique e Finlândia, já que foi lançado um novo projeto que virá dinamizar o setor meteorológico. O Ministério das Comunicações e Transformação Digital, através do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, em parceria com o Instituto Meteorológico Finlandês, lança o projeto FIMOSA, cooperação institucional entre Moçambique e Finlândia em meteorologia. A cerimónia foi dirigida pelo Ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga,
O encontro, que contou com a presença dos representantes do governo, da Embaixada da Finlândia, de Agência das Nações Unidas e de outras instituições parceiras do INAME. Agora temos um programa de ter uma estação meteorológica por cada distrito, que é a partir dessas estações que o INAME pode recolher a informação que é necessária para poder fazer o seu trabalho e, na base dessa informação, poder alertar a nossa população sobre os eventos climáticos. Na perspectiva deste projeto, nós queremos automatizar o nosso sistema de produção de previsões meteorológicas para nós reduzirmos o tempo de análise desta informação e garantirmos que as nossas comunidades recebam as informações com muita antecedência para que haja tempo para a tomada de medidas. Refira-se que o projeto foi orçado em cerca de 400 milhões de meticais. Primeira fase, este projeto tem um investimento de $400 mil para, digamos, a sua efetiva implementação, mas no cômodo geral nós estamos a mobilizar mais recursos para outros projetos, digamos, na área de meteorologia. São recursos humanos. Sim, nós temos recursos humanos que neste momento asseguram o funcionamento da instituição, e na componente humana nós, através das parcerias que nós temos, apostamos também na capacitação técnica. O projeto FIMOSA tem como principal objetivo reforçar a capacidade técnica e operacional do INAME, visando melhorar a produção e disseminação, bem como a qualidade das informações meteorológicas dos alertas dirigidos à população moçambicana. São imagens de Moisés Matavel, Valdemira Pambene para Toa TV. Vamos sair, no entanto, para uma breve pausa, mas antes atualizamos a informação meteorológica e a temperatura que se faz sentir hoje em todo o território nacional.